Vamos conhecer agora um novo tipo de número, os números irracionais. Os números irracionais são aqueles números cuja representação decimal é infinita e não periódica. Então, esses números que têm representação infinita e não periódica são chamados de números irracionais. Observação importantíssima, tá? Eles não podem ser transformados em fração. Então, a gente pode dizer também que número irracional é aquele número que não pode ser transformado em fração. Exemplo de números irracionais. Tem vários exemplos aqui, olha. Então, é um número decimal, tá vendo? Porque tem vírgula. É infinito, porque tem reticências. Mas se você perceber, olha a parte decimal dele. 1, 2, 4, 1, 7, 6, 2, 3, 9, 8, 7, 1, 0, 5, 6. Não tem um período, não tem um número que repete direitinho, que nem tinha lá na dízima periódica. Aqui também, ó, 3,14159,265. É decimal, infinito, mas não tem período, portanto, é número irracional. Menos 15,4673902716, também decimal, infinito, sem período. A raiz quadrada de 2, se você pegar a calculadora e bater lá 2 e depois o símbolo da raiz, vai aparecer esse número aqui, ó. 1,41421256,237. E não vai ter reticências, porque na calculadora não aparece reticências, tá? Mas não aparece porque a sua calculadora só tem essa quantidade de dígitos. Se você pegasse uma calculadora que tem uma quantidade maior de dígitos, vai aparecer mais. Então, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. A raiz quadrada de 3 também vai ser um número irracional. A raiz quadrada de 5 também vai ser um número irracional. E assim por diante. Aí eu coloquei aqui várias observações. Primeira observação. Todas as raízes não exatas são números irracionais. As não exatas, tá? Porque as exatas não são irracionais, elas são racionais. Observação 2. Os números irracionais, eles são sempre utilizados na sua forma com aproximação ou na forma de um radical. E a terceira observação. As raízes exatas, tá, são números racionais. Tem que prestar bastante atenção. Então, tem raiz? O número tem raiz exata? Então, é número racional. Não tem raiz exata? É número irracional. E aqui um exercíciozinho. Vamos classificar os números que eu coloquei aqui embaixo em números racionais ou irracionais, tá? Olha a letra A, 4,25. O que vocês acham? 4,25 é um número racional ou é irracional? Olha, é um decimal exato. Número decimal exato pode ser transformado em fração. Portanto, ele é um número racional. Raiz quadrada de 81. Você pergunta, tem raiz quadrada de 81? Tem. A raiz quadrada de 81 é 9. Portanto, ele é número racional. E a raiz quadrada de 50? Gente, não tem um número que multiplicado por ele mesmo dá 50. Então, ele é um número... Caramba, cadê? Ele é um número irracional. Menos 76. Menos 76 é um número inteiro. Para ele virar fração, é só botar um embaixo, né? Ó, menos 76, bota um embaixo, virou fração. Todo número que dá para transformar em fração é número racional. 11 quintos. 11 quintos já é uma fração. Todo número que está escrito em forma de fração é racional. Mesma coisa com a letra F. Também é uma fração? É número racional. Já o menos 0,0031 é número decimal exato. Todo número decimal exato dá para transformar em fração. Se dá para transformar em fração, é racional. Agora, a raiz quadrada de menos a raiz quadrada de 18. Nesse caso, não vai ter um número que multiplicado por ele mesmo dê 18. Então, ele é um número irracional.
E o número 4.877? É um número natural, então ele pode ser transformado em fração, é só botar um embaixo. E o J? Menos 7,1717771777. Parece que tem período aí, não parece? Mas não tem, porque olha, aparece depois da vírgula 17, depois 177, não é a mesma coisa. Depois 1777. Então, essa parte decimal aqui não é período. E se não é período, é número irracional. Então, você reconhece um número irracional porque ele é decimal, infinito, sem período. Não tem período, ele é irracional. E a letra K? 8,434343. É decimal, infinito e tem período. É uma dízima periódica. Dízima periódica dá para transformar em fração. E se dá para transformar em fração, o número é racional.